Vamos começar a nossa live Riquezas da Bíblia. Vai chamando a turma aí para a gente começar. Hoje tem um assunto muito interessante para poder compartilhar com você, para a gente poder falar um pouco sobre um texto muito interessante. Vou falar um pouco sobre riquezas da Bíblia, vou falar sobre hermenêutica judaica e hermenêutica cristã. Vai chamando a galera no aviãozinho, meu amigo Alessandro, presbítero Isaías, Débora, meu amigo Marcos César, esse Marcos César top, meu parceiro, lá da Paraíba, Deus abençoe, lá de João Pessoa, aquele lugar bonito, comunidade evangélica Reinar, paz, meu amigo pastor Marcos César, que prazer rever você aqui, tá aqui junto comigo, a Luísa, o pastor Marco Aurélio, um grande pregador, pastor Marco Aurélio, que honra ter o senhor aqui, vai ser uma bênção, obrigado pela Camila Villanova, Deus abençoe. Vai chamando a turma, Jonathan Walter lá da Devec Curitiba, vai mandando um aviãozinho que a gente vai falar hoje sobre hermenêutica judaica e cristã. Eu vou falar sobre, na perspectiva de Gênesis 3,14, vou colocar aqui uns slides, a gente não vai fazer nada muito grande, muito exaustivo, e no máximo 25, 28, 30 minutos, não vai passar nada disso, nada, John. Para mim é uma honra ter você aqui. Pega o aviãozinho, galera, vai chamando a turma aí para essa live, para a gente poder falar de Bíblia, afinal de contas, para poder estudar o texto sagrado nessa terça-feira, às 10 horas da noite. Pedro Gimba, que Deus abençoe sua vida, meu amigo lá da Devec Realengo. Vai chamando a turma, mandando um aviãozinho. Abner Magalhães, grande Abner, Porto Alegre. A turma lá da Assembleia de Deus de Alvorada, Tiago, que turma boa. Abraço, meu querido amigo Abner, Deus abençoe sua vida. Grande reverendo Amós, olha, o seu canal tá maravilhoso aí no Instagram, falando sobre pregação. Hoje eu vi lá a respeito sobre água de coco, café, falando da pregação. Boas dicas mesmo, que bom ver você aqui e me ajudar aqui também a compartilhar um pouco. Bem, pra gente não alongar muito aqui, você que vai chegando aí na live, a gente vai falar sobre hermenêutica judaica e hermenêutica cristã na perspectiva do texto de Gênesis 3,14. Você pega a sua Bíblia aí, livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 14, um texto muito conhecido, e eu quero convidar você para estar aqui junto comigo estudando, para a gente fazer essa interpretação e você ver as diferenças do ponto de vista tanto do judaísmo quanto do cristianismo, para você ver como é que o mesmo texto, olhando pela ótica de tradições diferentes, você pode ver diferenças do texto, mas você também pode ver semelhanças que vão se entrelaçar igual um tapete e vão fazer um diálogo, e pode ajudar também a você que vai pregar, você que vai dar aula, porque no caso aqui a live é para isso, riquezas da Bíblia. É para você que vai pregar, para você que dá aula, para você que gosta de meditar na palavra, e você quer um ponto de vista diferente, numa interpretação diferente. Então, a gente vai falar hoje Gênesis 3,14. Diz assim, ó: E o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, tu serás maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, e andarás sobre o teu ventre, e comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. Então aqui, nós acabamos de ler o texto. Eu vou compartilhar com você aqui agora uns slides para a gente poder ver essa tradição. A serpente de Gênesis no judaísmo, a gente vai explorar essa figura na tradição judaica. Vamos examinar a origem, o castigo, o papel teológico e etc. Aí aqui eu vou colocando a informação, depois eu vou compartilhar esse slide aí, vou deixar na minha rede social para você ter acesso a respeito disso, ok? Então a gente vai seguir nessa aula. Primeira coisa que a gente tem que entender é a identidade da serpente na hermenêutica judaica. Para os judeus, aqui o texto, a serpente é um animal literal agindo por influência do mal, ou seja, aí a questão do diálogo é muito parecido. É uma criatura com pernas, fala, e de acordo com o Midrash, de acordo com alguns comentaristas, e ela é punida por invejar o casal e a sua posição. Então, no caso da perspectiva judaica, a serpente vai ser punida porque ela tem essa inveja, né, pela posição do casal. Então, essa é uma perspectiva judaica do texto. Vou colocar mais aqui um slide para você ir me acompanhando aqui. De acordo com uma fonte midrásica, o Midrash Bereshit,
Detalhe, essa inveja e desejo da serpente é motivada por ciúme. Então, um comentário midrástico diz que a serpente ela tem essa ação para o casal por causa do ciúme. Ela tem esse ciúme do casal primordial, né? Do casal, no caso aqui, Adão e Eva. Então, de acordo com a midrash judaica, essa é a visão. A serpente ela vai fazer isso com o casal, principalmente ali com essa ação contra eles, unicamente, exclusivamente pela questão do ciúme. E eu acho interessante na medida que eu fui pesquisando e colocando essa perspectiva da hermenêutica judaica, ela tem um ponto de vista muito interessante sobre a maldição. Por exemplo, a maldição da serpente. Rastejar e comer o pó. Castigo literal, modo de vida inferior para a serpente. No caso aqui, é um sustento permanente. Aqui que é a grande cereja no bolo, que eu vou fazer uma aplicação um pouco mais à frente, olhando o ponto de vista cristão. É uma ironia divina. Nunca precisará pedir comida, pois o pó está em todo lugar. Isaías capítulo 65, verso de número 25, tem um texto muito semelhante a respeito disso. Isaías 65, 25, diz o seguinte no texto. Isaías 65, verso de número 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, mas o pó será comido pela serpente. Não maltratarão nem destruirão em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Então, tanto o profeta Isaías quanto o texto de Gênesis fala a respeito do pó sendo o alimento da serpente. Nessa perspectiva judaica, a maldição de rastejar sobre o ventre e comer o pó da terra, aí eu coloquei aí, relação cortada. Deus corta a relação com a serpente. Você está por conta própria e dependência como maldição. Então, na perspectiva judaica, a maldição de Deus para a serpente de rastejar e comer o pó da terra, Gênesis 3,14, aqui deixa eu ler novamente, andarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra todos os dias da sua vida. Essa maldição, pela hermenêutica judaica, significa uma ideia de independência. Olha, você está independente, né, por sua conta. Então, é um negócio muito interessante, ou seja, o animal, no caso aqui a serpente, pela perspectiva judaica, ela não precisa mais se relacionar com Deus, ela está por conta. Então, a grande maldição é viver independente. Ou seja, a bênção é ser dependente. Então, por isso que quando você, fazendo esse diálogo, por exemplo, olhando para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Lucas 15, 11, você conhece a parábola do filho pródigo. E continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: da parte da minha herança. Ele repartiu os seus bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira inconsequente. Ou seja, se a gente olhar pela perspectiva judaica, o ato de querer ser independente é uma maldição, ser maldito, ou seja, é cortar as relações com Deus. Você não quer depender do Criador. Então você vê algo muito superficial ali no texto ainda. Aqui eu estou falando de maneira bem superficial para você, de Lucas capítulo 15. Um traço a respeito sobre o perigo da independência, de cortando a relação, no caso ali, do pai. Então, tanto para o judaísmo quanto no Novo Testamento, essa linha, o perigo de viver de maneira independente, cortando a relação com Deus, é uma maldição. Isso, tanto do judaico, numa visão um pouco mais judaica. Deixa eu seguir aqui com você, colocar mais um slide aqui, que a turma tá passando. Depois eu vou deixar esse slide aqui com você, ele vai ficar tudo disponível para vocês aqui. Tá a turma perguntando para mim: pastor, vai ficar disponível? Vai, fica tranquilo. Fica tranquilo que vai ficar tudo disponível para vocês aqui. Por exemplo, os comentaristas clássicos do texto sagrado, tanto Urashi e Maimônides, eles costumam compreender isso. Comer o pó da terra é perder a dignidade. Outro comentário linguístico: castigo físico, simbólico, sem referência a ser um ser demoníaco. Ou seja, isso é a visão judaica dos comentaristas clássicos a respeito dessa passagem. Deixa eu colocar mais uma coisa para você aqui, para a gente fazer o fechamento da hermenêutica judaica para cristã já.
Principais conclusões. Na hermenêutica judaica, o animal é literal e a personificação do mal, a justiça e a punição como consequência, lições, ética e responsabilidade. A narrativa da serpente ensina sobre responsabilidade, justiça e as consequências de nossas ações. A tradição judaica oferece uma visão única sobre o mal e a natureza humana. Então deixa eu te explicar aqui em resumo. Para a hermenêutica judaica, o fato dela se rastejar ao pó da terra e ter o pó como alimento significa uma maldição de ser independente, ou seja, Deus não quer uma relação. Então, isso é muito interessante porque tem alguns comentaristas, principalmente cristãos, que vão analisar o texto de Gênesis e vão ser muito similares à visão judaica. Então, essa questão dessa vida independente é uma maldição. A bênção é ser dependente de Deus. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, o que eu uso aqui como ferramenta para fazer esse tipo de interpretação com você? Usando deixa eu colocar aqui para você, aqui, ó, por exemplo. Eu usei aqui, ó, são alguns pontos a respeito da hermenêutica judaica. A hermenêutica judaica ela tem 7 pontos principais. Um delas é usar, por exemplo, grandes tradições rabínicas. Aí eu coloquei Maimônides, Urashi, que é também uma fonte de pesquisa. É uma forma de você interpretar o texto à luz do judaísmo para você conhecer uma outra tradição. Por exemplo, se você pegar o texto de Gênesis e ler à luz do Flávio Josefo, você vai ver uma interpretação muito parecida do que eu falei aqui para você de Gênesis 3,14. Os judeus eles têm uma linha hermenêutica muito interessante. Um dos outros pontos, eu coloquei aqui mais um ponto para você entender, deixa eu colocar aqui, achei aqui, ó. Deixa eu achar aqui o outro ponto para a gente compartilhar aqui, porque o slide aqui é curtinho. Deixa eu colocar aqui para você aqui, ó. Tradição rabínica, tem que achar o Midrash aqui, só um minutinho. Aqui, ó. Sobre, então vou lá, tá abrindo aqui, isso. A tradição rabínica, tá certo, isso mesmo. Os grandes mestres, e tem o Midrash, porque ele não tá abrindo aqui, tá dando um erro de arquivo. E tem achei, agora abriu. O Midrash, coleção de comentários que exploram os sentidos mais profundos do texto bíblico. Pode ser o aláquico, né, o agáquico, o agadaico, de separação, de narrativa. A Midrash busca explicar lacunas, o texto, contradições ou ampliar histórias. Isso é legal porque você busca uma outra fonte de tradição para poder ter um outro ponto de vista de interpretação. Quando eu falo de hermenêutica sempre com os amigos, como é que faz para interpretar o texto? Eu sempre falo assim, olha, tente explorar uma outra ferramenta para você entender um ponto de vista de uma outra tradição, principalmente dos judeus, para ver qual é a ótica do texto, para você compreender um pouco melhor o texto e se aproximar. E depois você vê, por exemplo, a tradição cristã, ortodoxa e etc. Isso é muito bom, porque isso te dá ferramentas, te ajuda a entender um pouco, principalmente o contexto histórico, a questão do comportamento. Isso é muito legal. No caso aqui, eu coloquei de algo bem superficial, algo aqui bem simples, mostrando a visão da serpente do ponto de vista judaico, falando como animal literal, falando a respeito sobre a maldição, a relação dele com um casal, uma relação de ciúme e etc. Já na visão cristã, na visão do cristianismo, a ideia de comerás todos os dias o pó da terra, o pó na Bíblia muitas vezes representa a morte, a mortalidade ou a humilhação. Isso indica que o destino da serpente, Satanás, está ligado à derrota ou juízo contínuo. Você vê que a visão cristã ela já distou um pouquinho da visão judaica do ponto de vista do pó. Enquanto no judaísmo o pó significa independência, da visão cristã ela tem uma visão de maldição, de ser humilhado. Você vê que destoa, mas não destoa tanto, mas é uma ferramenta interessante para você compreender um pouco melhor as duas visões da interpretação. Outra coisa é a questão da condenação. Na hermenêutica cristã, Gênesis 3,14, um juízo literal contra a serpente, uma condenação simbólica de Satanás. Outra coisa também é sobre a perspectiva, uma preparação para a promessa messiânica, uma declaração de que o mal será humilhado e derrotado por Deus. Então, deixa eu colocar aqui para parar de compartilhar o slide. Isso aqui é uma síntese, é algo bem, bem simples mesmo, porque o horário aqui não dá para a gente poder fazer algo de maneira um pouco mais científica. O que eu queria te mostrar na perspectiva principalmente do pó da terra.
Na visão judaica, o pó da terra, a maldição da serpente de comer o pó da terra, significa ser independente. Olha, você vai ser independente, eu não quero relação com você. Então a maldição é a independência. Interessante que tem alguns autores cristãos que trabalham com essa linha. Por exemplo, esse autor aqui é um autor canadense. Eu peguei esse livro de maneira bem simples ali na minha estante. Ó. Compreender o Antigo Testamento. Esse autor canadense ele fala da seguinte ideia. Por exemplo, ó, contudo a narrativa bíblica salienta que o homem e a mulher querem chegar à plenitude. Olha que interessante, por nós mesmos. Tal é o fruto que o homem e a mulher comem, cada um gostaria que Deus não existisse para poder chegar à plenitude. A tentação permanente ao homem é de querer ser autossuficiente. Interessante que o autor aqui, Gilles Drolet, ele caminha muito próximo da perspectiva judaica da questão da independência. Só que aqui ele foca no casal, na questão do fruto. E eu aqui quis focar no judaísmo, na perspectiva da serpente. Então você vê que há uma interpretação da ideia de independência e dependência. Fazendo uma aplicação prática para você que dá aula, para você que prega e para você que medita na palavra, seria, em resumo, mais ou menos assim. O perigo é sempre buscar a independência. Ser independente de Deus significa uma ideia de maldição, de acordo com a tradição judaica e de acordo com a interpretação cristã, buscando essa independência, essa relação longínqua com Deus, a capacidade de, eu não preciso de você e eu vou viver sozinho. É exatamente o que eu li com você aqui, o que aconteceu em Lucas, capítulo 15, na parábola do filho pródigo, a partir aqui do verso de número 11. Então a grande bênção de Deus é ser dependente e a grande maldição é ser independente. Quem busca independência busca uma perspectiva de distância, de não relacionamento com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 11:36, ele vai aplicar de maneira fundamental ali na doxologia, de uma maneira brilhante, porque dele, por ele, a ele sejam dadas todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando sobre que Deus é a origem de tudo, é a fonte de tudo, o caminho de tudo. Ou seja, tudo que eu tenho veio de Deus, por Deus, e Deus é a origem, e tudo que eu ganhei dele eu devolvo para ele. Então o apóstolo Paulo coloca para nós, coloca para a igreja de Roma, que nós não somos dono de nada. Deus é o dono de todas as coisas. Então eu quero dizer para você que está aqui me assistindo na live, fazendo essa aplicação prática, busque sempre ser dependente de Deus. Por isso que na revelação do Novo Testamento, Lucas capítulo de número 11, na oração do Pai Nosso, a partir do verso 1, Jesus ali vai ensinar a oração aos seus discípulos, chamando Deus de Pai. O caráter de provedor, o caráter de protetor, o caráter daquele que nos abraça. Então é uma relação de dependência. Então cada vez mais que você e eu buscamos independência, nós estamos tomando um caminho muito perigoso, um caminho que pode nos levar em comportamentos assim, do ponto de vista pecaminoso. Então busque sempre uma relação com Deus na perspectiva de dependência. Como assim, pastor? Fazendo uma pergunta para você. E exatamente o meu amigo apóstolo Marcelo, lá de Niterói, lá do Cedro, grande igreja. Essa é a chave. A chave da vida é a dependência. Quando você depende de Deus, Ele te guia, Ele estabelece caminho, ele te coloca em lugares altos. O perigo é a independência, é você sempre fazer coisas a partir de si e não a partir de Deus. Então, quando você vê esse resultado em Gênesis capítulo 3 sobre a queda, tanto Adão quanto Eva e a maldição para a serpente, tanto na relação judaica quanto na relação cristã, é uma relação, uma busca de dependência, é uma busca tentando viver uma vida longe de Deus. E é exatamente isso que nós fizemos. É exatamente o que o apóstolo Paulo põe em Romanos 1, quando ele fala sobre a decadência do homem, quando ele fala sobre o estado da natureza humana, a partir do verso de número 16 até o 32 ali, mostrando a decadência. Eles se destruíram, construíram imagem de escultura, adoraram, trocaram o Deus por imagens baratas vendidas na feira, como diz a perspectiva de Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem. Isso demonstra o quê? O perigo de buscarmos a independência. Se eu fosse fazer uma aplicação prática aqui, sobre a visão da serpente rastejando no pó, uma aplicação bem simples. Aquele que busca independência de Deus corre o perigo de comer o resto da vida poeira. Ou seja, você não vai ter acesso ao que é bom, a grandeza de Deus, a sua revelação e a sua graça. Então, que você e eu possamos buscar a dependência, sermos dependentes de tudo.
dependentes, seja de comer, seja do vestir, seja dependente de amigos, que Deus venha nos colocar pessoas. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas cada vez mais buscam se isolar, a independência, não querem uma relação nem com o ser humano e muitamente às vezes nem com Deus, né? Se distanciando de tudo e de todos. Então eu quero falar com você aqui nessa noite, nessa live, de maneira bem prática aqui, bem simples, comparando tanto a hermenêutica judaica quanto a hermenêutica cristã e as suas aplicações. O grande perigo é a independência. A independência de Deus significa maldição, mas a dependência significa bênção. Quando você e eu dependemos de Deus, Ele nos ajuda. E quando você e eu nos relacionamos com Deus a partir dessa dependência, Ele jamais nos deixa sozinho. Porque Ele fala isso. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quem depende de Deus não fica enganado, e usar um provérbio popular aqui nosso, não morre na praia. Porque quem depende de Deus vai ter sempre auxílio, socorro e vai ter sempre ser abraçado por Deus. Ok? Pra gente já caminhando aqui pro final, né? Já tem 21 minutos aqui, tá a galera entrando aqui na live aqui. Quero agradecer meu pastor Gilson Bonfim. Que honra, pastor Gilson, abraço aí pra sua vida. Pastora Raquel Malafaia, é uma honra isso, pastora. Temos que depender de Deus, é um perigo. Pastor Cláudio Vitorino, a gente tem que sempre depender de Deus. O perigo é a independência. A serpente nos ensina, o texto ali de Gênesis nos ensina que a independência é maldição, mas a dependência é uma bênção. Sermos independentes para Deus significa sermos malditos, cortarmos a relação como a parábola do filho pródigo. E sermos dependentes significa sermos benditos, que confiamos em Deus como único provedor da nossa alma, que confiamos em Deus, naquele que tudo pode e tudo faz em nossas vidas, né? E descansar, literalmente é o que o texto sagrado diz, descansar. Para a gente já caminhando para o final, sexta-feira eu vou fazer uma outra live a partir das 10 da noite. Aí a gente vai fazer alguma coisa sobre Novo Testamento. Eu vou pegar algum texto do Novo Testamento, já vou gravar algum vídeo convidando você para a gente fazer uma live a respeito do Novo Testamento. Aí eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram e vou pôr lá para você alguns temas que você gostaria de ouvir aqui, para a gente compartilhar como aluno, bater no papo como amigo, né, para a gente sobre o texto, para enriquecer. Vou colocar alguns temas lá, vou começar com os livros, depois eu vou botar uns 5 textos lá, para você a gente fazer por ordem de eliminação. Aí para a gente na sexta-feira, 10 da noite, a gente vai fazer uma outra live sobre algum assunto do Novo Testamento. Antes de eu encerrar aqui para orar por você, para a gente falar sobre dependência, quero convidar você para me seguir lá no YouTube, né? Eu estou trabalhando num canal lá do YouTube, o meu amigo Gabriel está trabalhando lá bastante, está me ajudando muito lá no canal do YouTube, para você me seguir lá. Tem umas mensagens, tem a live da semana passada que fizemos a respeito sobre Jacó, sobre a escada. Foi uma live muito, muito bacana, foi bem ligeira, né? bem aguda, como diz os amigos. Hoje já foi uma live mais de aula, mais metodológica, para a gente poder fazer essa interpretação e falando sobre ferramentas de hermenêutica. Ela já está lá no meu canal do YouTube. Essa aqui também vai ficar lá no canal do YouTube para você assistir. Os slides eu vou disponibilizar eles no meu Instagram. Você vai poder lá dar uma printada lá no Instagram, lá, ou fazer um download, printar a tela, para você baixar, para você ver lá como é que eu fiz essa perspectiva judaica. E depois eu vou colocar lá os 7 pontos da hermenêutica judaica e vou colocar lá também um pouco sobre a hermenêutica cristã, para você já ir se familiarizando. Eu estudo sempre dessa forma, eu sempre dou uma olhada na tradição judaica, dou uma olhada na tradição cristã, leio os reformadores, né? Eu quero saber qual é a visão de Lutero a respeito do texto, Calvino, leio a visão também dos pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino. Eu estou sempre lendo outras tradições e outras visões do texto para saber o que esses grandes intérpretes da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, tiveram ao mesmo texto que eu li. Às vezes leio Spurgeon, sempre leio o Dr. Lloyd Jones, e estou sempre buscando essa. Eu leio também, por exemplo, eu tenho um comentário aqui africano sobre qual é a visão da comunidade lá africana a respeito do texto que eu estou lendo. Isso é importante, isso ajuda muito. A hermenêutica é isso. A hermenêutica é um campo vasto, uma ciência muito bacana, muito legal para interpretar o texto. E você usando essas ferramentas,
ajuda muito, clareia muito o texto. E às vezes, assim, eu sou muito auxiliado. Quando eu não consigo de uma ferramenta, eu uso outra tradição, dou uma olhada e percebo, boto lá no grego e hebraico e consigo chegar um pouco a respeito desse texto. Então, assim, é muito legal. Então, essa semana, sexta-feira, anota aí, às 22 horas, vou fazer uma outra live. A gente vai falar de algum texto do Novo Testamento. Eu ainda estou pensando aqui no texto, mas eu vou colocar umas opções lá para você votar, para você, de repente, bota umas 2 opções, até melhor do que 5, senão vai ficar muita coisa. Vou botar umas 2 opções lá para você votar qual é o texto que você gostaria da gente conversar aqui sobre hermenêutica, né, cristã e a interpretação dela no Novo Testamento. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até esse momento na live, os amigos que estão aqui, o Eric Garcia, a Ângela, o Erivelton, a Andresa e todos os amigos, a pastora Raquel que entrou aqui, também os pastores, o pastor Marco Aurélio, e você que ficou aqui, você que compartilhou a live aí pra gente falar desse assunto tão rápido, tão simples. Tentei aqui ser o mais sucinto possível, o mais claro possível, para a gente poder fazer essa live sobre hermenêutica judaica, hermenêutica cristã e as suas aplicações. Hoje a gente falou sobre dependência e dependência na visão de Gênesis 3,14. Falei aqui sobre a hermenêutica judaica a respeito sobre a maldição do pó da terra e a hermenêutica cristã a respeito sobre isso também, sobre a questão da maldição. Então quero orar por você, abençoar a sua vida, para que você e eu venhamos ser sempre dependentes de Deus, né? Que busquemos sempre essa dependência, sabendo que se Ele não der, nós não temos, né? É aquilo que eu falo sempre do Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, sabendo que a bondade está na frente. Então tudo que eu tenho, tudo que você tem, é a bondade que nos dá, é a bondade que abre a porta, é a bondade que nos auxilia, que nos coloca entre amigos, é a bondade que nos coloca perto de pessoas, é a bondade que nos apresenta lugares maravilhosos e nos dá oportunidade. Essa bondade significa dependência. Então que você e eu possamos ser cada dia mais dependentes de Deus. Senhor, em Teu nome eu quero Te agradecer, ó Pai, por Teu Filho estar aqui hoje comigo nessa live, nesse momento, para a gente falar um pouco sobre dependência e independência à luz do texto sagrado em Gênesis 3,14. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui junto com meu irmão, com minha irmã, nesse dia, que cada vez mais possamos ser dependentes da Sua graça, dependentes da Sua mão, que o Senhor venha nos ajudar para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, dá um joinha. Pastora Maria Guerra, lá de Belo Horizonte, manda um abraço aí, meu povo aí, ao pastor Saulo, a turma toda do Ministério de Belo Horizonte, pastor Gilson Bonfim, que Deus abençoe a sua vida. Meu amigo Maicon, Deus abençoe, que cada vez mais você e eu possamos ser dependentes, que busquemos sempre isso, sabe, que nunca vivemos uma vida que tomemos decisões não a partir de nós, sempre a partir do Espírito, que busquemos sempre a dependência de Deus para tudo. Pode ser a menor coisa que você acha que isso aqui é o menor para mim. Não, que busquemos sempre a dependência de Deus, que com certeza Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Portanto, que Deus abençoe. Sexta-feira, 10 da noite, anota aí, sexta-feira, 10 da noite, a gente vai fazer uma live aí sobre algum texto do Novo Testamento e a gente vai interpretar esse texto, eu e você. Um abraço, Deus abençoe. Te aguardo sexta-feira, me segue lá no YouTube, hein?